Vocês pediram e a gente tá aqui hoje para mostrar a nossa casa. Ela é um chalé, mas ela é muito diferente por dentro. Como vocês pediram, eu vou mostrar ela, vou começar mostrando aqui por fora. Vocês vão ver que a gente ainda tá em obra, então ela não tá acabada, mas já dá para ter uma noção de como ela vai ficar e vocês vão poder nos acompanhar durante todas as etapas agora. Começando então aqui pelo jardim, entre aspas, né? A gente tá começando a plantar. O nosso terreno não tinha nada. Então agora a gente começou a fazer alguns jardins. Aqui a gente fez uma plantação de lavanda. Elas crescem super rápido. Então tá ficando bem bonita, ó, bem roxinha. Aqui apareceu uma palmeira azul, só que ela tá sofrendo pra desenvolver. Vamos mostrar o outro lado. Como eu falei, a gente não tinha nada de árvore, então a gente plantou aqui, essa era bem pequenininha, a gente plantou em novembro, ela já tá crescendo. Aqui são duas amendoeiras que a gente tem, e aqui a gente tem uma aroeira. A gente plantou elas perto do canil para dar uma sombra para eles, mas no fim eles ficam soltos assim, né? Mas a gente plantou para dar uma sombra. A gente plantou também alguns podocarpos aqui na frente. Como vocês podem ver, nós não temos vizinhos, é tudo plantação, tanto de um lado como do outro e na frente também. Aqui a gente fez o canil, ele vai ser pintado igual a casa. E a gente vai retirar essa porta, porque ele sempre fica aberto. Aqui mais adiante, a gente fez esse caminho para quando estiver chovendo e eu precisar acessar o canil ali, fica mais fácil. E aqui nós fizemos o nosso jardim de costela de Adão, que eu queria muito. E elas já estão crescendo bastante, ó. Estão ficando bem bonitinhas. A casa, ela tá sendo pintada agora. Como eu falei, é um chalé, tá? Foi feito todo aqui em madeira. A gente estava utilizando aqui nas paredes cetol da cor embuia acetinado. Falta uma demão ainda aqui, tem duas demãos apenas aplicadas, a gente vai passar 3. As esquadrias são preto acetinado, tá? Então e as estruturas também. O forro aí, dá pra ver a diferença aqui que a gente tá pintando, tá na metade, é cor embuia também, só que a gente tá usando osmocolor no forro porque não fica pegando chuva, não tem percolação de água. Aqui o piso é todo em concreto polido, tá? Então quando a gente fez o radier aqui, a gente já poliu e já ficou esse o acabamento. A gente ainda vai aplicar uma resina aqui em cima para não ter manchas, não ter esses problemas. Aqui é a nossa garagem, tá? A gente utiliza pouco durante o dia, a gente coloca o carro aqui só de noite para ter esse espaço. Como vocês podem ver, a gente tá em obra, tá? Então tá cheio de material aqui. A gente vai começar a fazer os móveis, vai gravar para vocês, então tem bastante coisa aqui. Posso continuar? Uhum. Aqui a gente fez um banheiro, tá? Externo, porque como a gente mora na praia, então é muito bom a gente ter um banheirinho externo. Vou abrir aqui, mas deve estar uma bagunça, gente. Ó, tem bastante material aqui, mas é um banheirinho completo. Ainda falta o box, né? Falta alguns acabamentos, mas já foi utilizado, tá tudo ok. Aqui a gente fez a lavanderia, tá? Então, também tá com bagunça, aqui também tem material, porque a gente ainda não fez os armários, né? Então, o que a gente tá aqui tá tudo meio improvisado, a gente se mudou recente e vai começar a fazer agora. Então, aqui a gente fez essa parte úmida mais alta, né? Onde tem a parte molhada. E daí aqui embaixo, onde tá meio servindo de depósito barra lavanderia, né? Que daí essa parte aqui mais baixa, que o piso também é em concreto polido. Tudo aqui fora é concreto polido, exceto o banheiro e essa parte da lavanderia. Vamos ver aqui atrás. Aqui atrás a gente ainda tem um pátio, né? A gente fez a casa bem para os fundos, nosso terreno é bem grande. A gente tem ainda um pouco de pátio, aqui a gente plantou uma árvore de limão, né? A gente tem um pouco aqui atrás. A parte de alvenaria, a gente fez todo com revestimento imitando madeira, para ficar parecido com a casa. Como vocês podem ver, a gente ainda não pintou aqui os fundos, não chegou a pintura, então dá pra ver a diferença, mas tudo vai ser pintado igual lá na frente. Aqui vai ser instalado um tanque, tá? Como eu disse, a gente mora na praia, então é importante. E aqui vai ser uma ducha pra tomar um banho depois da praia. Algo interessante é que esse banheiro aqui, ele foi feito todo em placa de glass rock. Então a gente utilizou essa placa, é uma placa de gesso com fibra de vidro. E ela auxilia para não ter aquela fissuração nas emendas, como a placa de fibrocimento tem. Então todo esse banheiro é em placa de glass rock. A gente aplicou esse gel coat por cima e depois a gente colocou o revestimento. Nessa região aqui a gente não colocou o revestimento porque a gente vai fechar. Aqui a gente vai colocar uma porta e vai ficar o boiler e os botijões de gás, porque a gente deixou espera para aquecedor a gás aqui na casa.
Então vamos entrar na casa. Aqui a gente colocou uma fechadura eletrônica, tá? Nossa porta aqui é toda de vidro, a gente quis aqui assim pra dar luminosidade na casa, tá? E ela vai até em cima, assim, o vidro. Então aqui é pela digital. A gente vai acessar aqui a casa, sejam bem-vindos. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui é sala barra cozinha, tá? Vou acender aqui. A gente fez por dentro, gente. Isso aqui é todo chalé por fora, mas por dentro nós fizemos tudo em placa de gesso acartonado. Então, se tu olha, tu não consegue ver que é um chalé, tá? Então, é todo assim como se fosse alvenaria mesmo. Mas é gesso. A gente ainda falta fazer acabamento aqui nas esquadrias que a gente tá fazendo, né? Falta botar acabamento elétrico, falta fazer alguns móveis, a maioria dos móveis. Falta também colocar rodapé. Aqui a gente vai colocar rodapé em tudo, né? O teto também é de gesso acartonado, tá? A gente fez ele inclinado, a gente seguiu a inclinação do telhado. Aqui o nosso telhado é com telha de aluzinco semi-sanduíche, tá? Então é uma telha bem bacana para não ter risco de infiltração, porque é toda de gesso a casa por dentro. E a gente, graças a Deus, não tem nenhum problema com isso. A gente colocou essa fita LED no entorno de toda... De tudo aqui na cozinha e na sala. A gente ainda falta acabar alguns detalhes, né? Que nem ali em cima falta terminar o LED, ele chegar até lá em cima, mas já tá tudo funcional. Se a gente quer uma iluminação mais indireta, a gente consegue deixar só o LED aqui ligado. O nosso sofá, gente, foi um sonho realizado. A gente queria muito um sofá ilha, e esse sofá é um sofá ilha. Então a gente consegue movimentar esse encosto aqui, ó. A gente consegue fazer ele vir para um lado, só que tem que ter reforço. Tinha que destravar. Ó, ele vem pra cá e a gente consegue botar no meio ou consegue botar lá pro outro lado também. Então a gente consegue sentar dos dois lados. A gente queria muito esse sofá e a gente conseguiu fazer. E a gente fez contratando direto de fábrica. Então a gente não comprou de um lojista, a gente foi na fábrica que faz, passou as medidas, desenhou pra ele e ele fez o sofá pra nós. Aqui a nossa cozinha, faltam bastante coisa, tá? Todos os móveis sob medida ainda faltam. Só que a gente já fez a parte da pedra. E como a gente fez? A gente fez tudo em estrutura de drywall, tá? A gente pegou estrutura metálica e fez toda a estrutura para apoiar a pedra e colocou gesso acartonado por dentro. Então a gente está utilizando desta forma por enquanto. Assim a gente conseguiu apoiar a pedra. A gente utilizou preto São Gabriel escovado aqui. A gente colocou esse fogão de indução, que é ótimo, maravilhoso. Aqui na pia a gente fez esse rebaixo italiano, tá? Que chama assim. Que daí não fica tão marcado, né? É a pedra mesmo que eles fazem esse acabamento. E a gente colocou uma cuba dupla aqui, escura, pra combinar com a pedra. Aqui atrás, ainda falta todos os móveis que a gente vai começar a fazer no próximo vídeo, provavelmente. Aqui na pia, a gente deixou a espera também para aquecimento da torneira. Então, a gente vai ter aquecimento a gás aqui na pia da cozinha. Isso tudo a gente deixou também. Esse aqui é nosso corredor. Nós fizemos todo em cimento queimado, continuando aqui a sala e a cozinha. E nós fizemos no teto também em cimento queimado. Aqui os LEDs tem um que não tá funcionando porque os gatos subiram lá em cima do forro e desconectaram. Tanto esse aqui como o da sala. Algo que a gente fez aqui para baratear no final da obra foi nós mesmos que instalamos as iluminações, os acabamentos, tá? Então nós que fizemos todo esse recorte do LED linear, todo o recorte dos painéis de LED, foi tudo eu e o Léo, que tá gravando, que fizemos toda essa instalação aí. E claro que barateou bastante para nós na obra. O cimento queimado a gente contratou dois profissionais, tá? Porque vale muito a pena, o acabamento fica ótimo. E na outra casa, o Léo que fez, e não ficou tão bom, porque claro, a gente não é profissional, tá? No piso, eu e o Léo passamos a resina. Então a gente achou que ficou algumas marcações, tá? E se fosse uma empresa terceirizada, né, profissional, não teria ficado. Mas a gente achou que ficou bom, por a gente nunca ter aplicado, a gente achou que ficou bacana. Aqui, a gente ainda não tem nenhuma porta instalada interna, tá? Isso porque a gente estava decidindo qual porta pôr. Agora a gente decidiu, a princípio, que vai botar uma porta do mesmo tom aqui da parede, para ficar tudo uma coisa só. Só que a gente está procurando. Por quê? Porque a nossa parede aqui, ela é mais fina, tá? Do que uma parede de alvenaria. Porque, como eu falei, aqui é tudo drywall, né? Por dentro. Então, todas de divisória não tem madeira. É só drywall. A gente tem madeira somente nas externas e por dentro a gente colocou a placa de gesso acartonado.
Mas essas divisórias internas, aqui é tudo drywall. A gente só tem um pilar aqui dentro, que ele tá escondido. Tem um pilar de madeira aqui, que foi o único que a gente precisou manter para a estrutura da casa. Mas o restante é tudo drywall aqui dentro. Esse aqui é o nosso escritório, tá? A gente também fez uma parede de cimento queimado. Só que aqui a gente fez um tom mais escuro, a gente achou que ficou bem bacana com o escritório. A gente até pintou aqui o quadro de luz. Na verdade foi o Léo que pintou esse, mas a parede foi dois profissionais que fizeram, tá? Os acabamentos a gente conseguiu botar no mesmo tom, ficou bem bacana. O escritório, a única coisa que a gente fez, né, foi as mesas. E também para baratear, o Léo encomendou o MDF já cortado e ele fez a montagem. E os pés a gente encomendou com serralheiro. Ainda tá com o plástico bolha porque a gente ainda não botou os pés. A gente quer colocar rodinha pra gente poder movimentar a mesa. Então a gente ainda não colocou, a gente só instalou as mesas pra gente começar a trabalhar. E ainda não fez nada de móveis. A gente tem aqui o frigobar, tem a cafeteira, mas falta tudo, tá? Então tá tudo bagunçado. A gente só comprou esse móvel aqui, foi numa loja, comprou pronto, pra gente poder guardar algumas coisas, né, que tava muito bagunçado. Então aqui dentro tá tudo que a gente precisava guardar. A princípio é isso, tá, gente? Aqui no escritório a gente também instalou iluminação e a gente colocou esses aqui, ó, que a gente consegue ajustar daí a direção da luz. Colocou uma luz mais quente aqui no fundo, uma luz mais clara aqui na frente, pra gente conseguir trabalhar. Instalamos a TV, a gente vai trocar o fixador dela ali, o engate, porque ela ficou inclinada. Mas aqui é basicamente isso. Agora a gente vai fazer o projeto de interiores daqui e vai começar a fazer a montagem dos móveis. Bem-vindos ao nosso banheiro, gente, que é mais intimidade que isso. Nós aqui não colocamos porta ainda, a gente não colocou box, a gente não fez nada. Por quê? A gente ainda tá no processo de fazer o projeto aqui dos interiores, tá? Então tudo que a gente fez aqui foi provisório, exceto os revestimentos, né? Que eu já escolhi o que eu amei, que ele é 1,20 por 60, esse da parede. E o do chão, ele é 1,20 por 1,20. E a gente gostou muito desse tom aqui, achei que ficou muito bom. Pra banheiro, assim, funcionou super pra nós. Aqui atrás a gente não colocou revestimento, gente, porque essa parede aqui a gente deixou de gesso, porque nós queremos colocar um acabamento de MDF aqui e esse LED do teto, ele vai descer nessa parede. Então a gente vai fazer algo bem bacana nesse sentido. Aqui o móvel o Léo fez também provisório, tá? O móvel, o nosso vai ser mais ou menos desse tamanho, mas esse aqui tá bem provisório, a gente vai fazer ainda. E algo que a gente gostou bastante aqui foi de fazer um nicho com iluminação. A gente nem arrumou aqui o final, né? Ela tá assim ainda. Mas a gente fez um nicho bem grande, a gente gostou bastante disso. Falta os metais, não tem nada de metais ainda, porque a gente não sabe nem a cor ainda direito que a gente vai pôr. Aqui também a gente vai instalar ducha, porque a gente deixou aquecimento pra gás, né? Pro boiler a gás. Então a gente ainda vai fazer toda essa parte. Mas por enquanto é isso. A gente optou também por fazer aqui o box ele mais rebaixado, tá? E o que isso vai facilitar para nós? A gente colocou um acabamento em L aqui desse filete e o trilho do box vai correr aqui embaixo, ó. Então ele não vai ser visto de fora. A gente achou que ficou um acabamento bem bacana. Vai se enxergar somente a pedra do lado de fora e não o trilho do box. Espero que vocês tenham gostado de conhecer a nossa casa. Se ficou alguma dúvida de como foi feito algum procedimento, alguma etapa da obra, sobre custos, qualquer dúvida que vocês tiverem, comentem aqui embaixo. E o próximo vídeo que eu vou trazer é algo que vocês nos pediram muito, tá? É sobre os erros e os acertos da casa. O que a gente fez aqui que não faria de novo em outra casa. Então, acompanhe os próximos vídeos.